Você acredita que uma pessoa possa prever o futuro? Algumas pessoas dizem fazer previsões do futuro. Profetizam coisas que ninguém sabe se ainda irão acontecer. Mas e você? Acredita que existam indivíduos que têm o poder de prever o futuro? No Brasil, por exemplo, já surgiram algumas pessoas dizendo que podiam fazer isso. Mas em muitos casos, suas previsões nunca aconteceram. E elas foram consideradas apenas charlatões. Mas será mesmo que uma pessoa poderia ter o conhecimento de fatos, seres ou coisas no passado, presente ou futuro, usando a vidência? Um dos videntes mais famosos que viveu neste mundo se chamava Nostradamus. E eu vou contar para vocês quais foram suas previsões para 2019. Eu sou Ivan Lima. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, corre lá e se inscreva. E se gostar do nosso conteúdo, não deixe de conferir as novidades no nosso canal. Nascido em 1503, Michel de Nostradame era popularmente conhecido como Nostradamus. Esse francês tinha um currículo de dar inveja em qualquer pessoa. Ele era astrólogo, médico e, é claro, vidente. Era irmão do poeta Jean de Nostradamus. Ele começou a ser escolarizado pela avó, que o ensinou latim, grego, astrologia e ocultismo. Depois, Nostradamus estudou filosofia em Avignon e, em 1529, ele se graduou em medicina pela Universidade de Montpellier. Ele foi considerado um herói como médico, já que ajudou muita gente durante a grande epidemia da peste negra. Quando Nostradamus perdeu a mulher e 2 filhos devido à peste, ele resolveu se isolar do resto do mundo. Nostradamus foi para Luxemburgo e ficou em um mosteiro até 1544, quando ele se casou de novo e voltou a exercer a medicina. 3 anos depois, Nostradamus começava a perceber que podia prever o futuro com sua experiência em astrologia e inspiração divina. Nostradamus tinha visões principalmente à noite, enquanto observava o fogo ou a água. Suas profecias eram registradas em versos agrupados e começaram a ser publicadas em 1955. Seus poemas misteriosos foram separados em 10 partes de previsões, a longo prazo, com cada século constituído de 100 quartetos proféticos ou 4 linhas de versos. Muitos dos seus versos permitem fazer muitas interpretações, além de muitos deles terem sido escritos como anagramas e enigmas. Inclusive, alguns dos versos são verdadeiramente bizarros, especificando locais e configurações astrológicas. Versos como estes que deixaram as obras de Nostradamus famosas num mundo inteiro. O lendário profeta morreu no ano de 1566. Nostradamus sofria de epilepsia psíquica, de gota e de insuficiência cardíaca. Segundo conta a história, inclusive, ele chegou a prever sua própria morte. No dia 1º de julho de 1566, seu assistente desejou-lhe boa noite. A resposta de Nostradamus foi a seguinte: "Você não vai me encontrar vivo ao amanhecer." Ele foi encontrado morto no outro dia, na cidade de Solon de Provence, França. Mas afinal, as profecias de Nostradamus realmente aconteceram? Será que ele realmente previa o futuro e registrou tudo em versos obscuros? Vamos começar falando sobre suas previsões, que supostamente eram reais. A Revolução Francesa teria sido prevista nos seguintes versos: "A época é muito boa, e o rei muito bom, mas serão aniquilados
pronta e subitamente pela negligência. Farão mau juízo da leviandade da esposa do rei, que será morto devido à sua benevolência. Antes da guerra, o grande tombará, cairá e será executado, e sua morte será súbita e triste, antes mesmo que ele termine seu reinado. Na Revolução Francesa, a tomada da Bastilha em 1789 marcou também a derrubada da monarquia e o estabelecimento de uma nova república. Mas e você? Acha que esses versos realmente falavam desse evento? Outra suposta previsão de Nostradamus foi o nascimento de Hitler. Será que quando Nostradamus escreveu o verso "O mais profundo ocidente da Europa, de gente pobre nascerá um menino que com sua fala seduzirá as massas, sua fama e reino crescerá"? Ele estava fazendo referência a Adolf Hitler? De certo modo, Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889, na Europa Ocidental. Depois, foi para a Alemanha e ficou famoso por seus discursos manipuladores, o que lhe rendeu muita fama. E quando ele escreveu "Uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas, nascerá nas fronteiras da Alemanha, e os que o seguirem terão apoio e audiência". Será que ele queria nos avisar sobre o nazismo? Muitos acham que sim, e se formos parar para analisar, faz todo sentido. Já que Hitler nasceu na Áustria, fronteira com a Alemanha, e os seguidores do nazismo estavam tão cegos que desprezavam a morte, ouro e riquezas para seguir um líder. Mas uma das previsões mais assustadoras foi dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atingidas na cidade de Nova York. A previsão de Nostradamus dizia o seguinte: fogo vulcânico do centro da Terra causará tremor ao redor da nova cidade. Duas grandes rochas farão guerra por um longo tempo. Então Aretusa irá avermelhar o novo rio. No ano de 1999, no 7º mês do céu, virá o grande rei do terror. Segundo especialistas, as duas rochas seriam as Torres Gêmeas, e a cidade nova, obviamente, era a cidade de Nova York. Mesmo que alguns versos não façam sentido, muitas pessoas acreditam que Nostradamus fez referência ao atentado que aconteceria milhares de anos depois. Para 2018, especialistas dizem que Nostradamus previu que um vulcão italiano agitará a Terra a cada 5 minutos. Muitas pessoas acharam que o vulcão que entraria em erupção fosse o Vesúvio, localizado em Nápoles, na Itália. O Vesúvio já entrou em erupção várias vezes, sendo a mais catastrófica em 79 d.C., quando matou muitas pessoas e deixou as cidades de Herculano e Pompeia completamente devastadas. No fim de 2018, um vulcão entrou em erupção na Itália, mas não era o Vesúvio, como muitas pessoas imaginaram. No caso, o maior vulcão europeu ativo foi que entrou em ação, o vulcão Etna. A erupção causou uma grande coluna de cinzas no céu e provocou o fechamento do aeroporto da cidade de Catânia. Será que Nostradamus realmente acertou a previsão, mas os teóricos da conspiração erraram o vulcão? Mas e as previsões de Nostradamus para o ano de 2019? Bom, talvez ele não fosse muito otimista, até porque ele só previu verdadeiras desgraças para a humanidade. Para começar, Nostradamus achava que as mudanças climáticas iam remodelar a superfície da Terra. Veremos a água subindo e a Terra caindo sob ela, avisou o vidente. De certo modo, Nostradamus estava certo, já que o aumento das temperaturas, derretimento das geleiras e grandes furacões continuam atormentando o nosso planeta. Mas será que os efeitos terríveis da mudança climática
poderiam causar desentendimento entre as nações? Nostradamus escreveu em 1555 sobre um suposto conflito global. Em um dos seus registros, ele citou a seguinte previsão: 2 vezes colocadas e 2 vezes derrubadas. O Oriente também enfraquecerá o Ocidente. Seu adversário, depois de várias batalhas perseguidas pelo mar, irá falhar no momento de necessidade. Para os teóricos da conspiração, esse trecho faz referência a uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, ou mesmo Estados Unidos e Coreia do Norte. Será que em 2019 iremos passar por conflitos assim? Muitos falam até em Terceira Guerra Mundial. Mas outros dizem que isso não passa de teorias fajutas. Mas caso a Terceira Guerra Mundial não acabe com o mundo, fiquem tranquilos, pois para Nostradamus, toda a humanidade será completamente extinta por um asteroide. Em uma de suas previsões, Nostradamus diz que um momento de grande violência irá coincidir com o aparecimento de um cometa no céu. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas estou torcendo para que todas essas previsões falhem. Por último, temos uma boa previsão. Iremos nos comunicar com animais. Segundo o vidente, os porcos se tornarão irmãos dos homens. Alguns estudiosos de Nostradamus afirmam que ele teria previsto laços estreitos entre humanos e animais. Parece não fazer muito sentido, mas esses estudiosos dizem que em 2019, de alguma maneira, iremos nos comunicar com os animais. Mas e você? Acha que todas essas previsões são reais? Eu preciso deixar claro que a maioria das previsões feitas por Nostradamus eram vagas e que tudo depende, claro, da sua interpretação. E se o cara fosse apenas um maluco que falava coisas sem sentido e todo mundo acreditava? Tudo é possível. Muitos teóricos interpretam como querem, e vale lembrar que as visões de Nostradamus não tinham data, de modo que podemos encaixar as previsões em vários acontecimentos, e assim afirmar que ele realmente previu um evento. Então, não leve a sério todas essas previsões, até porque um relógio parado está certo pelo menos 2 vezes por dia. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!